Major Brigadeiro do Ar, Ismar Ferreira da Costa nasceu em 8 de agosto de 1920, na cidade de Alegrete, localizada na região sudeste do estado do Rio Grande do Sul, a 509 quilômetros de Porto Alegre, perto de Uruguaiana, Quaraí, Livramento e Rosário do Sul. Seus pais eram Salustiano Ferreira da Costa e Zulmira Giordano Ferreira da Costa. Ismar foi estudar na capital do Rio Grande do Sul, no renomado Colégio Militar de Porto Alegre, em 22 de março de 1932. Ele tinha apenas 11 anos de idade. Ele e outros colegas do Colégio Militar de Porto Alegre acreditamos que esse local possa ser a praça central do município de Alegrete, cidade natal do Ismar. Sua infância e de outros amigos mais próximos foram intensamente vividas pelas centenárias arcadas do casarão da Várzea, como os outros alunos, oficiais e praças, e de 7 presidentes da República: Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira Figueiredo, o que o fez ser acunhado como Colégio dos Presidentes. Nessa foto dá para ver as iniciais IFC e CAFC do seu filho Carlos Alberto, também antigo aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, que está logo ao lado, sempre coberta pela outro aluno. Era tradição no Colégio Militar de Porto Alegre de, por muitas décadas, os alunos deixarem suas iniciais no ano de formatura, e até hoje estão lá nas marcas desse passado. Aqui estão 2 páginas do álbum de fotos de formatura do Colégio Militar de Porto Alegre do ano de 1937. Marcado à esquerda o aluno Ismar, e na página ao lado seu grande amigo de toda uma vida, Josino Maia de Assis. De lá ambos se dirigiram à cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, para ingressar na Academia Militar do Realengo. Nessa foto, Ismar é o primeiro da esquerda, na primeira fila, durante uma formatura militar na Academia Militar. Ele foi comissionado aspirante de aviação em 3 de dezembro de 1940. Foi ser instrutor de voo nos Afonsos e ficou noivo de Zaira Quintana. Ela nasceu em 1922, na mesma cidade do Ismar, no Alegrete. Filha de uma tradicional família gaúcha, era sobrinha do poeta, tradutor e jornalista brasileiro Mário de Miranda Quintana, também antigo aluno do Colégio Militar de Porto Alegre. A fotografia de Zaira com vestido de debutante, que o Ismar levou para a guerra, está em destaque nessa montagem. Ele usava dentro de um porta-retrato de couro. Nessa reportagem de 1943, mostra então o tenente aviador Ismar e outros pilotos quando chegaram a Miami para buscar aviões de treinamento. Ismar, marcado, foi buscar aeronaves em julho de 1942 para a recém-criada Força Aérea Brasileira. Vieram pilotando dos Estados Unidos para o Brasil em aviões PT-19. Foram 42 pousos e decolagens, 99 horas de voo. Uma epopeia naquela época. Ora pelos poucos recursos tecnológicos, mudanças de tempos rápidas, longas horas sobre o oceano e florestas fechadas e perigos habituais de voo a longa distância. Nessa foto tirada por um lambe-lambe, os noivos passeando pela Rua da Praia em Porto Alegre. Era moda naquela época, aos sábados, da sociedade porto-alegrense se arrumar bem e caminhar pela tradicional rua que atravessava o centro da capital gaúcha, para olhar vitrines e ir em bares ou cafés, bem como cinemas. Vejam essas fotos dos jovens noivos, sendo que ela foi premiada. Já tinham ocorrido os papéis para o casamento antes, mas não puderam porque ele foi designado para buscar aviões de treinamento nos Estados Unidos. Quando foi aceita a sua ida para a guerra, ele veio a Porto Alegre para despedir-se da sua noiva. Quando se encontraram na casa da noiva, resolveram casar antes da sua partida. Tiveram que casar no dia seguinte. Ela não tinha vestido de noiva e teve que improvisar com um arranjo de cabeça. Difícil foi convencer o padre a casá-los naquele dia. Na foto dela, além da beleza da noiva e seus lindos olhos verdes claros, o distintivo de piloto do Ismar, dourado, da aviação militar, estava no seu vestido. Vejam o pequeno detalhe na fita do chapéu. Sim, uma mosca.
O júri achou algo inusitado e premiou o fotógrafo. O casamento deles foi no dia 2 de fevereiro de 1944, em Porto Alegre. O nome da noiva ficou Zaira Quintana Ferreira da Costa. Ismar, quando soube que estava formando um grupo de caça para ir para a guerra, se voluntariou e imediatamente foi aceito. Nessa foto, um flagrante do casal Ferreira da Costa no aeroporto do Calabouço, hoje Santos Dumont, em sua despedida no embarque do nosso herói para o treinamento nos Estados Unidos e depois para a guerra. Recém-casados e foram separados por esse conflito mundial. Ela orgulhosa com o brevê do Ismar no vestido. Rara fotografia colorida do grupo em Água Dulce, no Panamá. A famosa roda de chimarrão, trazida pelo Dornelles, que era paulista, mas criado no Rio Grande do Sul. Nela, Nero Moura e seus jovens pilotos conversavam, trocavam ideias e relaxavam após treinamentos e missões de patrulha. Vejam o Ismar em destaque. Um dia estavam voando quando ouviram pela rádio o Ismar procurando um avião de sua esquadrilha que tinha entrado em voo picado, sem que ninguém visse a recuperação. Silêncio no rádio, dúvida de todos. Mais tarde ficou confirmada a perda de um P-40 com o piloto Dante Gastaldoni. A data, 18 de maio de 1944. Dia de luto, dia de dor. Perderam um amigo e o grupo de caça um dos melhores pilotos. Diploma de piloto de caça que ele recebeu com o brevê Civil Wings, da USAF. À noite houve um jantar de despedida com todo o grupo e seus instrutores americanos. Após o Panamá, foram para os Estados Unidos e completaram o treinamento no caça P-47. Depois seguiram viagem de navio para a Europa, para entrar definitivamente na Segunda Guerra Mundial. Ismar era da Esquadrilha Amarela, a Yellow. Voava no P-47D, código B3. Nessa foto, a sala de estar da Yellow Fight, na frente da barraca da Esquadrilha Amarela em Tarquínia. Os pilotos a fizeram com restos de caixotes de madeira e foram utilizados para transporte de equipamentos. Ela era usada para descanso e reuniões com os colegas ao estilo roda de chimarrão, que ocorria no Panamá. Ismar, piloto de combate, voou a primeira missão em 6 de novembro de 1944. Nessa foto dele e de outros pilotos, que foi retirado de um filme de militares da USAF, que foram mostrar o grupo dos aliados brasileiros na guerra. Na direção da viatura, o famoso Zé Maria. Ismar completou 34 missões de guerra, sendo a última em 6 de fevereiro de 1945. Nessa fotografia, os tenentes Lara, à esquerda, e Ismar, em Pisa, em 1945. Na outra imagem, seu caça, o B-3. Diploma e citação da sua Air Medal, entregue pela USAF. Em 9 de fevereiro de 1945, foi afastado de voo por motivos de saúde, pneumonia dupla. Fez de tudo para se curar. Seus esforços, inclusive, foram relatados por Dr. Lutero, médico do grupo e filho do presidente Vargas, num relatório para o comandante Nero Moura. Era um risco de vida continuar pilotando, já que ele teria que utilizar oxigênio em voo, e isso poderia acabar com seus pulmões. Regressou ao Brasil em 5 de abril de 1945. Nessa importante foto, a despedida do Ismar em Pisa. Nessa ocasião, pela primeira vez, foi cantada a Ópera do Danilo, pelos seus amigos, em homenagem ao herói que estava se despedindo e a façanha do amigo, tenente aviador Danilo Moura. Programa das festividades em homenagem ao Ismar no seu retorno para o Brasil, e a foto do casal quando finalmente se encontraram após o seu retorno. Ao regressar ao Brasil, permaneceu na FAB. Nessas imagens, em 1959, em manobras com o P-40 em Porto Alegre. Ele, com o então capitão aviador Gabriel Borges Fortes Evangelho, organizou o terceiro grupo de caça nos moldes do Fight Squadrons americanos em Canoas, no Rio Grande do Sul. Sua primeira providência foi, justamente com o capitão Ismar Ferreira da Costa, também recém-chegado, vindo do primeiro grupo de caça, organizar a unidade aérea sob os mais modernos preceitos em vigor nas forças aéreas das grandes potências. De acordo com documentos e arquivos da Base Aérea de Canoas, em 25 de janeiro de 1946, ele se apresentou como comandante do 3º Regimento de Aviação, para assumir o comando do 4º Grupo de Caça,
que havia sido criado através do Decreto-Lei 8.336, de 10 de dezembro de 45. Porém, o quarto grupo de caça não chegou a ser ativado, por falta de pessoal, ou seja, pilotos, para compor o seu efetivo. Como o SMAR continuou nomeado para comandar o quarto grupo de caça, o que acabou acontecendo é que o SMAR serviu como oficial de operações do terceiro grupo de caça. Isso é, como um subcomandante da unidade aérea. Na outra foto, ele com a sua mãe e o seu irmão em Baiar, durante sua formatura nos Afonsos, agora 2 irmãos na FAB. SMAR e Zaira Quintana Ferreira da Costa tiveram 5 filhos: Luiz Antônio, Elizabeth, Ismar, Carlos Alberto e Francisco José. Nessa imagem, Dona Zaira com sua filha Beth no colo, recém-nascida, se preparando para voar. Sim, uma família da aeronáutica. Fotografias dos veteranos do Santa Pua, irmãos reunidos para lembrar seus companheiros mortos na guerra, histórias e união. O atleta Ismar, primeiro agachado na esquerda na foto. Notem que ele estava usando a medalha Nossa Senhora de Loreto, a padroeira dos pilotos. Exerceu funções em diversas unidades da aeronáutica, entre elas instrutor de SEMAR, fez curso para oficiais superiores de nações amigas de guerra antissubmarino nos Estados Unidos em 1960. Foi oficial de gabinete do ministro da Aeronáutica na gestão do ministro Henrique Fleifus, chefe do Estado-Maior da 2ª Zona Aérea e da Diretoria de Rotas Aéreas. No final de 1965, no posto de coronel aviador, pediu passagem para a reserva, sendo reformado no posto de major brigadeiro do ar. Retornou para Alegrete e foi cuidar da sua fazenda. Pelos seus serviços e bravura acima do dever, foi condecorado com as seguintes medalhas: Ordem do Mérito Aeronáutico, Cruz de Aviação Fita A, Medalha da Campanha da Itália, Medalha Militar de Prata por 20 anos de bons serviços, Medalha Mérito Operacional Brigadeiro Nero Moura, Medalha Campanha Atlântico Sul, Medalha Santos Dumont, Air Medal dos Estados Unidos e Citação Presidencial dos Estados Unidos. Sempre que possível presente nas reuniões de veteranos e de seus amigos. Sua paixão, os netos e a família. Brigadeiro Ismar com os netos mais velhos, Ana Angélica e Rodrigo, e na outra foto novamente com seu neto Rodrigo. Nessa imagem, com os netos Mariana, Juliana, Ana Angélica, Rodrigo, Jerônimo e um amiguinho deles da fazenda, no Alegrete, Rio Grande do Sul. E nessa outra foto, a família reunida na fazenda. O Brigadeiro Ismar nos deixou no dia 24 de abril de 1991, em Porto Alegre. Ele estava voltando para as comemorações dos 45 anos de seu filho Luiz Antônio, que estava em Campinas. Adelphi, Brigadeiro Ismar, missão cumprida, jamais será esquecido.